De volta aqui com o Futebolês. Caio, bora falar sobre o outro lado da moeda nesse fim de semana. E é impressionante como o futebol tem algumas escritas sem lógica, né? Pois é, o do Vasco. O Vasco, esse jogo foi o 12º jogo entre Vasco e Fortaleza na história lá no Rio de Janeiro. 8 vitórias do Vasco contra 4 empates. O Fortaleza nunca venceu. E é o seguinte, você venceu com toda a propriedade, com toda a justiça. Você pega um time, tudo bem, tem coisas também que num período de que precisa dar errado, o Vasco deve ter feito a sua melhor exibição em sabe-se lá quanto tempo, tá? Mas não justifica como o Fortaleza não mostrou mais uma vez. Aliás, é um time que tem muita dificuldade quando sai perdendo os jogos, tanto é que raramente vira uma partida. Nessa temporada não conseguiu virar nenhum jogo, mas o Vasco de fato jogou muito bem também, precisa ser enaltecido isso. Mas logo no começo do jogo, uma jogada trabalhada, não é um erro do Fortaleza, não é um vacilo de marcação, é uma jogada trabalhada e também de talento do Moreira, o Fortaleza tomou 1-0. E aí, você vê aquele caminho, né? Vai pro ataque, o Fortaleza, a gente estava no jogo junto na jogadeira do Band News FM, ele teve 10 minutos de lucidez. Ele foi bem. Que ele criou situações, tem o lance do Mancuso, que é a chance mais clara a gente acabou de ver ali. do Fortaleza no jogo, é aquela do Mancuso. Depois o Vasco voltou, é um time que já tem um pouco da cara do Diniz, naquele aspecto de joga com a bola perto, joga em bloco, sai para marcar numa linha mais alta, sai com essa bola em linha mais alta. O Fortaleza tentava fazer os lançamentos aproveitando isso. Quando no primeiro conseguiu fazer, no segundo não conseguiu fazer tanto. E aí bate o centro, você vai pro intervalo, tô perdendo o jogo, vamos aqui conversar, organizar a casa, tal. Toma um gol com 1 minuto. Numa jogada ali, um drible da vaca que o Gastão, que o torcedor... Aí depois a gente tá vendo a confusão entre Marinho e Felipe Coutinho. E aí vem o outro lado também, estávamos na transmissão, falei isso. Marinho entra para dar um poder ofensivo, Fortaleza se reorganiza, o Pikachu vem jogar de lateral direito, sai o Mancuso, time muda com a projeção. Vem uma expulsão do Marinho, que eu confesso a vocês, o seu movimento do braço para mim é exagero vermelho. Ah, mas o Coutinho foi expulso também. Acho que o Coutinho foi inocente, para não falar outro termo, por conta do horário aqui. Não os dois expulsos. O prejudicado é o time que precisa criar, destruir, segurar o jogo, ganhar de 2-0, por mais que você perca um jogador que é uma referência dentro do Vasco, mas piora tudo, o campo fica muito maior para você correr atrás, para você tentar criar. E o que se viu foi o Vasco chegar ao 3-0 e poderia ter feito o quarto, já tinha colocado bola na trave. Você viu foi um Vasco muito mais consciente, tem um centroavante que lá antes daquele jogo contra o Ceará a gente falava de como o Verratti é eficiente, mesmo o Vasco não tendo feito boas temporadas, ele tem melhores marcas de centroavante. Na rádio até brinquei, Pablo Verratti, profissão, 2 pontos. Centroavante. Cara, mas é muito... E o 3-0 saiu de bom tamanho. Mas uma coisa, outro detalhe, viu, Caio? Verratti, ele já é muito eficiente quando ele tá marcado, imagina quando ele não tá... No primeiro tempo, cara, o primeiro, ele teve uma chance do cabeceio no primeiro tempo, depois ele tem 2 no segundo tempo, amigo, ele não consegue, ele só perde uma, ele perde uma, na outra ele vai deixar. Exatamente. Não, ele estava livre de marcação com 1 minuto, toma, 2-0, e depois o Gustavo Mancha, que fez uma partida muito abaixo, fazendo o terceiro gol, né, o Verratti. Isso, o Mancha desiste da jogada de forma bizarra. E é interessante ver a mudança do time também, né? O Verratti sempre aproveitava bolas como? Bola aérea. O Vasco chegando com bola trabalhada, cruzamento em diagonal por baixo. E aí ele faz os 2 gols. Isso quer queira ou não, é a diferença de um treinador pro outro. E outro detalhe. Tô falando em relação de início com o Carilli, pelo amor de Deus. O Fortaleza, que tem uma semana muito importante. Essa é uma semana... 2 semanas, José. 2 semanas, porque a gente já se colocando o jogo contra o Racing. Que vem por aí na outra semana. Exatamente, quando o jogo contra o Racing também é decisivo pela... Então são 3 competições muito importantes que o Fortaleza está. Nesse meio de semana tem na quarta-feira. Amanhã. Retrô. Quarta-feira. Quarta-feira é retrô, porque eu tô aqui meu desorientado. Quarta-feira é retrô. Aí no fim de semana tem Cruzeiro. Depois tem Libertadores contra o Racing lá em Avejaneira. Depois tem Flamengo. E depois Flamengo. Voivoda lamentou ter sofrido gols nos inícios dos tempos. Vamos ver. Acho que no primeiro tempo... tivemos esa resiliencia, tivemos ese, Vasco tiene un estilo de juego o está construyendo un estilo de juego, más o Fortaleza en el primer tiempo teve también las opciones tomando riesgo, ¿no? Porque teníamos que ir a buscar un placar o empatar o juego dejando espacios atrás, jugando fuera de casa, más esa fue la principal dificultad, ¿no? Encontrar 2 goles en los primeros 4 minutos o
3 minutos del primer tiempo y al minuto del segundo tiempo. Eso acho que fue la mayor dificuldade. O Fortaleza terá dias bem difíceis pela frente aí, tá? Importantes também.